Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Como havíamos combinado, estou retornando aqui com a nossa videoaula número 5. Acho que 5, não lembro se 5 ou 6, agora me deu um branco, sinceramente. Mas é a nossa videoaula tratando da lei de entorpecentes, né? Passei para vocês a videoaula de crimes hediondos, passei também a videoaula de crimes relacionados à lei de terrorismo, crimes relacionados à lei de tortura, né, equiparados a crimes hediondos, e agora os últimos crimes equiparados a hediondos, que são aqueles previstos aqui na lei de entorpecentes. Então, com essa videoaula, a gente finaliza crimes hediondos e crimes equiparados a hediondos, cumprindo o que determina o inciso 43, artigo 5º da Constituição Federal, tá bom? Em relação aos crimes hediondos, a gente tem uma lei razoavelmente grande, que é a Lei 11.343 de 2006. São 75 artigos, né? É uma lei de 2006, mas ano passado, em junho de 2019, ela sofreu grandes modificações, tá? Houve uma reforma legislativa muito grande e a lei foi bastante alterada. Então, no momento de estudarem, cuidado com o material que vão utilizar, tanto a lei em si, quanto o material doutrinário, porque muita coisa foi mudada, tá, em junho do ano passado, há menos de um ano. A gente teve essas alterações. Quando precisarem acessar uma lei para verificar alguma informação, vão direto no site do Planalto, mesmo que vocês tenham o Bademecum impresso, o Código Penal. Por quê? Porque lá sempre vai estar atualizado, tá? É a plataforma oficial de disponibilização das leis federais. Então, quer estudar alguma coisa, dá uma olhadinha lá. Se houve alguma alteração, estará constando lá no site do Planalto. Vocês vão verificar também, em relação à Lei 11.343, que muita coisa foi mudada em junho do ano passado. Eu não preparei, eu mesma não fiz slides, porque eu encontrei na internet um material já pronto do professor Flávio Laudares, muito bom, muito completo, muito didático. Então, eu vou utilizar ele aqui na nossa videoaula, com os créditos, obviamente, para o autor, e vou disponibilizar o link caso vocês queiram acessar esses slides para estudos, tá? Então, os slides não são meus, são do professor Flávio Laudares, e são slides muito bons, muito didáticos. Vou compartilhar aqui a tela para nós começarmos, então, o estudo da Lei de Drogas ou da Lei de Entorpecentes, a Lei 11.343. Ela é uma lei, gente, muito completa. Por quê? Porque ela traz aspectos sociais, trabalho social de combate às drogas, à utilização das drogas. Ela fala do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, ela traz políticas de prevenção, ela traz a figura do usuário de drogas de uma forma distinta, diferenciada do traficante, ela traz os próprios crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes, traz também, ela ainda se preocupa tanto com o direito material quanto o direito processual. Quando ela termina de definir os crimes, ela começa a falar sobre o procedimento penal. Então, ela é uma lei completa nesse aspecto. É uma lei de matéria penal e é uma lei também de matéria processual penal. Ela estabelece os crimes de tráfico de entorpecentes relacionados a entorpecentes, que não é só tráfico, e depois ela estabelece qual é o procedimento que vai ser utilizado. Isso significa dizer que o processamento das ações relativas a crimes relacionados a entorpecentes, a drogas, não vai se processar pelo Código de Processo Penal. Ela tem rito especial, portanto, o rito é aquele previsto nos artigos 48 em diante
da lei de entorpecentes, lei de drogas. Inclusive, tem uma parte bem interessante nela quando fala da apreensão e arrecadação de bens dos acusados, que são aqueles bens que são apreendidos na exploração do tráfico de entorpecentes, imóveis, rurais, urbanos, carros que são utilizados para a exploração da atividade ilícita, e uma das consequências da condenação é a perda, então, desses bens. Então, é uma lei bem completa, tá bom? E a gente vai começar a estudar agora aqui os slides já do professor Flávio Laudares. Como é que a gente começa trabalhando essa lei? A gente começa dizendo que antes da lei 11.343, a gente tinha a lei 6.368 de 76, tá? Com 30 anos depois, nós viemos ter uma lei atualizada sobre tráfico de entorpecentes, e essa lei anterior, ela visava a repressão do tráfico de drogas com foco na figura do traficante. A lei 11.343, o que ela fez? Transformou essa visão numa questão de saúde pública, como eu disse a vocês. Ela não trouxe só a criminalização e um procedimento para fazer punir o traficante. Ela trouxe disposições relativas ao sistema de política nacional, política pública sobre drogas, falando sobre princípios, falando sobre atividades de prevenção, falando sobre atividades de reinserção do dependente químico na sociedade, e trouxe, inclusive, de forma diferenciada a figura do usuário de drogas, tá? Lá na Lei 6.368, todo mundo era traficante e todo mundo era tratado da mesma maneira. Essa lei nova, que é a que nós vamos estudar, que já não é tão nova, né? Já tem aí 14 anos, ela trouxe esse enfoque especial de trabalhar os entorpecentes como questão de saúde pública, trazendo como é que eu diria? Trazendo de forma diferenciada a figura do usuário. Por que eu digo isso? Porque o usuário, ele não está inserido no capítulo dos crimes de tráfico. Ele teve um capítulo especial para si e ele é tratado de forma diferenciada. Vocês vão ver que para o usuário de drogas, nos termos do artigo 28 desta lei nova, ele não vai ser punido com pena de prisão. É um instituto que a gente chama de instituto sui generis. Por quê? Porque nós estaremos trabalhando com um crime, fato típico, antijuridicidade e culpabilidade, mas que esse crime não vai ser punido com pena de prisão. A gente sabe que todos os crimes são punidos com pena de prisão, com ou sem a incidência de multa, mas que a regra é que a gente precisa necessariamente diferenciar o crime da contravenção justamente pelo aspecto da pena. Então, o crime sempre vai prever uma pena privativa de liberdade, salvo raríssimas exceções, né? E essas penas privativas de liberdade dar-se-ão através da reclusão ou da detenção. Aqui a gente tem o que o STF chamou de figura sui generis. Por quê? Porque a gente tem, de fato, um crime, estabelecimento de um crime no artigo 28, mas não há pena de prisão. As penas que são previstas aqui são penas com aspecto social, tá? Então, essa foi uma distinção bem interessante que trouxe a Lei 11.343. Só essas distinções aqui que ele fez inicialmente. Aí aqui, antes, o usuário tinha pena de até 3 anos, hoje o usuário já não pode mais ser preso, e o traficante tinha pena que variava entre 3 e 15 anos, e agora, com a lei nova, a pena vai variar de 5 a 15 anos, temos causas de diminuição de pena de 1/6 a 2/3,
para o pequeno traficante, que é aquele também conhecido como figura da mula. Aquela pessoa que está no aeroporto, alguém a aborda e diz, se você levar determinada coisa consigo para o país onde você está indo, eu te pago determinada quantia. A pessoa não é traficante, mas funciona ali naquele momento como mula. É isso aqui que a gente chama de pequeno traficante. Está lá no artigo 33, parágrafo 3º. Aliás, parágrafo 4º, e que vai ser possível, portanto, a incidência dessa diminuição de pena. Ok? O que mais a gente tem? Os artigos iniciais da lei tratam de políticas públicas, isso eu já falei para vocês. Cria o SISNAD, Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social dos usuários dependentes e estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico, tá? São essas as políticas sociais, políticas públicas de prevenção ao tráfico e também ao uso de entorpecentes no país, ok? Então, vamos lá. As observações aqui, depois vocês olham com calma. O que a gente tem de início para falar? A gente tem que essa lei diz assim na sua explicação. Essa lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes. Mas o que são drogas? A lei fala o tempo todo em drogas. O que é que a gente pode conceituar como droga? A gente encontra esse conceito no artigo 1º, parágrafo único, que diz: para fins dessa lei, consideram-se como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas periodicamente atualizadas pelo Poder Executivo da União. Veja só, a lei fala o tempo todo em drogas e diz que drogas são aquelas substâncias capazes de causar dependência química e que vai competir ao Poder Executivo, ao governo federal, estabelecer a listagem de quais são as substâncias capazes de produzir essa dependência química e serem chamadas de entorpecentes. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, na Lei 11.343? Uma norma penal em branco, porque fala de drogas, porque fala de entorpecentes, mas a gente só vai conseguir identificar se essa lei se aplica àquele caso concreto depois que nós analisarmos a norma complementar para saber se aquela substância está no rol de substâncias consideradas como substâncias entorpecentes. E onde é que eu encontro esse rol? Encontro na portaria 344 da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Essa portaria é de 1998, mas ela é frequentemente atualizada para retirar alguma substância que já não seja necessária colocar no rol, ou para incluir novas substâncias que venham a ser identificadas, né? A Polícia Federal, nas alfândegas, geralmente encontram produtos novos vindo do exterior, normalmente da Europa, e a cada vez que se identifica um produto novo, se joga aquele produto no rol da portaria 344, então, atualizando periodicamente essas substâncias. Como eu disse a vocês, norma penal em branco, complementada por um ato infralegal, não é por outra lei, mas sim por uma portaria. A pergunta é: esse complemento, através da portaria, fere o princípio da legalidade que diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal?
A resposta, embora pareça sim, é não. Por quê? Porque o tipo penal, o crime, ele já está estabelecido previamente na lei, entre os artigos 33 e 39 da Lei 11.343. O que eu estou definindo de forma complementar não é o crime, mas a substância que possa ser caracterizada como entorpecente para fins de tipificação penal. Portanto, não fere o princípio da legalidade. Como é que a gente estabelece? O professor estabeleceu e eu achei muito interessante porque ficou didático. O estudo dos crimes. O que a gente tem como crimes? Eu tenho no artigo 28 o crime que a gente chama que é o crime de usuário de drogas, drogas para uso próprio, em um capítulo específico, tá, gente? Dentro do título 3, capítulo 3º, artigo 28. Por que ele está num capítulo específico? Porque esse crime do artigo 28, ele é um crime relacionado ao usuário de drogas e, portanto, ele está no capítulo que prevê atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. É aquela figura que eu disse a vocês que é uma figura sui generis. Por quê? Porque ela é crime, mas ela não tem pena privativa de liberdade. As penas dela são de cunho social, visando a reinserção social desse dependente químico, tá? Então, eu tenho aqui, num primeiro bloco, esses crimes de ínfimo potencial ofensivo, né? Crime de ínfimo potencial ofensivo, ou que a gente pode chamar de crime sui generis. Por quê? Porque ele não prevê pena privativa de liberdade, ele está em capítulo distinto, ele não está no capítulo que trata dos demais crimes de entorpecentes, de tráfico de entorpecentes. Então, eu tenho aqui num primeiro bloco estudo isolado do artigo 28. Depois que nós terminarmos o artigo 28, a gente passa para um segundo bloco para estudar os crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles regidos pela Lei dos Juizados Especiais, a Lei 9099 de 95, que são os artigos 33 em seu parágrafo 3º e o artigo 38, tá? O 33, parágrafo 3º, que é aquele através do qual eu compartilho com alguém íntimo meu uma quantidade de drogas para uso próprio, nós vamos usar essa droga. E o artigo 38, que fala da prescrição culposa do uso de substância entorpecente, quando alguém prescreve o uso da substância. Depois a gente vai para um terceiro bloco, que fala dos crimes envolvendo a Lei 11.343, que são apenados com detenção. Portanto, são menos graves. Por quê? Porque permitem que o regime inicial de cumprimento da pena seja o regime semiaberto ou o regime aberto. E que crimes são esses? São os crimes do artigo 33, parágrafo 2º, induzir e instigar o auxiliar ao uso, e o artigo 39, que fala sobre condução de aeronave ou embarcação, tendo feito uso de substância entorpecente, tá? O último, quarto bloco, é aquele dos crimes mais graves e considerados crimes hediondos, tá? Exceto por um que eu vou falar quando chegar o momento. Aqui no artigo 33, a gente tem, então, os crimes mais graves da lei de entorpecentes, e são aqueles crimes que trazem as penas maiores e mais restrições quanto a benefícios relativos à execução penal. Ok? Esses aqui são, então, apenados com reclusão. Eu achei muito interessante essa divisão por gravidade dos crimes, e eu vou utilizá-la, então, para a gente começar a estudar.
E nós vamos começar exatamente com o usuário de drogas, que é o artigo 28 da Lei 11.343, de quem a gente já falou um pouco. O que é que diz o artigo 28? Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, trouxer consigo, transportar, tiver em depósito, guardar, adquirir, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Então, quem é a figura do 28? É aquele que tem a droga consigo, de alguma forma, mas ele a tem em uma pequena quantidade, em uma quantidade suficiente para o seu consumo, que ele precisa, de fato, ser dependente. Não é qualquer pessoa que tenha uma quantidade de drogas pequena em seu poder que vai ser considerado usuário de drogas, né, dependente químico, para os fins da Lei 11.343. Precisa ser comprovada a sua condição de dependente químico. Ela não é presumida. Então, a figura do usuário de drogas, ele tem alguns benefícios por ser ele o dependente químico, né? O processo dele vai se desenvolver através dos juizados especiais, criminais. Não é possível flagrante, o usuário não fica preso, o usuário não é preso, não há flagrante. Ele é recolhido, é lavrado o termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, e ele é liberado, então, sob o compromisso de comparecer a todos os atos processuais, tá? Isso é o que ele tem de benefício em função dessa previsão do artigo 28. Mas, Michele, se o dependente químico for menor de 18 anos, aí a gente vai aplicar as regras do ECA e ele estará respondendo por ato infracional, se maior de 12 e menor de 18, sujeito, então, a medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui, a gente está trabalhando com pessoas maiores de 18 anos e que possuam, em tese, sanidade mental, ok? E quais são, então, as penas que serão aplicadas a estas pessoas, a esses dependentes químicos? Antes que nós cheguemos às penas, vem o parágrafo 1º para trazer uma figura equiparada. Ou seja, esse do parágrafo 1º também vai sofrer as mesmas penas do dependente químico. Vamos lá? As mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou química. Então, você pode ter a droga já consigo, ou você pode semear, cultivar ou colher plantas que forneçam o substrato para a produção das drogas. É irrelevante em qual condição aqui você se encaixa, tá? Desde que você seja dependente químico e que a quantidade produzida por você seja uma quantidade que indique, de fato, o consumo próprio e não a comercialização, tá bom? Quais são as penas? Estão aqui. A advertência sobre os efeitos das drogas é a primeira. 2, prestação de serviços à comunidade. E 3, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Estão vendo? As penas que a gente tem para o usuário de drogas são essas aqui. Não há nenhuma possibilidade de prisão. Então, o juiz vai chamar e vai adverti-lo de que consumo de drogas tem as suas consequências e os seus prejuízos e vai tentar conscientizá-lo, tá? Trabalho social do juiz aí. 2, prestação de serviços à comunidade. Geralmente, onde se coloca esse dependente químico para prestar serviços
em instituições de acolhimento de dependentes químicos, para que ele veja, conheça aquela realidade e aquela realidade, então, possa trabalhar de forma positiva na sua conscientização. E, por fim, comparecimento, a determinação para comparecimento a programas ou cursos educativos, tá bom? Mas, veja, e se essa criatura não fizer o que o juiz manda? O que vai acontecer com ele? O juiz determinou uma daquelas 3 penas. O sujeito não cumpriu. Ele pode converter em prisão? Não. As penas do artigo 28, caput e seus incisos não podem ser convertidas em prisão. Caso haja descumprimento daquelas medidas, o parágrafo 6º. O parágrafo 6º vem e diz: o juiz vai admoestá-lo verbalmente, ou seja, dá um puxão de orelha, dá uma chamada verbal, ou, no máximo, vai aplicar uma multa. Mas a conversão em pena de prisão não é possível, tá? Caso haja o descumprimento da pena, daquela pena sui generis, o juiz pode, subsidiariamente, adotar uma dessas 2 medidas, mas não pode converter a pena em prisão, ok? Como é que o juiz vai saber se aquela quantidade, se aquilo que foi encontrado com o dependente químico se caracteriza de fato como quantidade suficiente para considerar o consumo próprio? Aí vem o parágrafo 2º do artigo 28 e diz: o juiz vai considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local ou as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, a conduta e os antecedentes do agente. Então, não tem uma definição de que 5 gramas, 15 gramas, 500 gramas, 1 quilo é ou não é consumo. O juiz tem esse critério subjetivo de definir qual é a quantidade, analisando, por óbvio, esses critérios estabelecidos pelo artigo 28, parágrafo 2º, tá bom? E qual é o tempo de duração dessas penas? O juiz pode advertir, pode determinar a prestação de serviços ou pode determinar uma medida educativa. E por quanto tempo o juiz pode estabelecer essas penas? Estão lá no parágrafo 4º, 3º e 4º esses prazos, tá? Se o dependente químico é primário, o máximo de pena é de 5 meses, qualquer uma daquelas 3. Mas se ele é reincidente, aí o máximo de pena é de 10 meses, seja lá qual for qual das 3 penas estabelecidas pelo juiz, tá bom? Ainda sobre o usuário de drogas, vem o artigo 30 para falar sobre prescrição, dizendo que prescreve em 2 anos a imposição daquelas penas. Então, no meu prazo prescricional aqui, eu não vou lá para o artigo 109 do Código Penal. A lei traz o seu próprio prazo de prescrição. E o prazo de prescrição para fazer punir o dependente químico é de 2 anos, ok? Regra do artigo 30. E, por fim, em relação ao dependente químico, a gente tem a previsão do artigo 29 sobre a limitação da pena de multa. Por quê? Porque a gente viu que quando o sujeito, dependente químico, descumpre a pena aplicada pelo juiz, é possível que o juiz imponha, então, uma multa. Tá aqui, ó, inciso 2º do artigo 6º. Então, se o juiz pode estabelecer essa multa, qual é o limite para a aplicação da multa? É a regra do artigo 20
309 do Código Penal. A gente sabe que a pena de multa aplicada no Código, aliás, Código Penal não, na Lei 11.343. A gente sabe que o Código Penal traz uma regra própria para a pena de multa, né? O juiz vai analisar as circunstâncias, a condição socioeconômica do réu para fixar a pena de multa e o fará, artigo 49, entre 10 e 360 dias multa, sendo que cada dia multa pode variar entre uma diária, 1/30 do salário, ou então 5 salários, né? A depender da condição socioeconômica do réu. E aqui, para o usuário de drogas, o que é que a gente tem? A gente tem que o juiz vai estabelecer entre 40 e 100 dias multa, e cada dia multa pode variar entre 1/30 do salário, que corresponde a uma diária, e 3 salários mínimos, tá? Então, está aí a distinção entre a regra do Código Penal e a regra da Lei 11.343, específica para o usuário de drogas, de acordo com o artigo 29 do Código Penal. Então, aqui a gente termina o que a gente tinha para falar sobre o usuário de drogas, tá bom? E a observação aqui, que eu acho que até já fiz, né? O STF definiu que não houve uma descriminalização, mas uma despenalização no artigo 28. E agora a gente passa, então, a estudar efetivamente os crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes. Por quê? Porque agora a gente sai do título 3, né, que falava sobre prevenção e reinserção de dependentes químicos, e passa para o título 4, que trabalha a repressão à produção não autorizada de drogas e ao tráfico ilícito de entorpecentes. E esse título vai do artigo 31 até o artigo... Aliás, dentro desse título, a gente tem o capítulo 2º, que fala, então, dos crimes relacionados à produção das drogas ou ao tráfico das drogas. E é com eles que a gente vai trabalhar, tá? Então, os crimes começam no 33 e vão até o 39. Lembrando que o artigo 33, em seu caput, é aquilo que a gente chama por excelência do crime de tráfico de entorpecentes. Mas esse artigo 33 tem vários parágrafos, vai até o parágrafo 4º, e a gente encontra outras figuras equiparadas. Então, eu tenho o 33 caput, que é o tráfico por excelência. Tenho o 33, parágrafo 1º, que são as figuras equiparadas ao tráfico. Tem o tráfico do parágrafo 2º, que foi revogado, né? O parágrafo 2º foi revogado. Tem o parágrafo 3º, que fala sobre quem usa a droga em conjunto. Tem o parágrafo 4º, que fala sobre a mula. Não tem esse nome, obviamente, eu só estou dizendo isso para que fique mais fácil para vocês. E aí a gente tem os artigos 34, 35, 36, 37, 38, 39, que trazem crimes outros, tá? Mas o 33 é o crime de tráfico por excelência. Como a gente resolveu estudar por blocos de gradação, de gravidade do crime, a gente vai estudar agora, então, os crimes chamados de crime de menor potencial ofensivo, e são eles estabelecidos o 33, parágrafo 3º, e o 38, porque ambos têm pena máxima inferior a 2 anos, tá? E aqueles crimes que possuem pena máxima igual ou inferior a 2 anos são os crimes objeto da Lei 90.99 de 95, a Lei dos Juizados Especiais Criminais, chamados, portanto, de crimes de menor potencial ofensivo. Vamos a eles, só são esses dois. O artigo 33, parágrafo 3º, estabelece oferecer drogas eventualmente sem objetivo de lucro à pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem. Eu
e alguém da turma gostamos de fumar um baseado, então a gente se encontra no final da tarde para fazê-lo em um determinado lugar. Nós só temos aquela quantidade, eu só tenho aquela quantidade suficiente para mim e para você. Então, convido você para que venha comigo experimentar esses momentos de nirvana, né? Aí nós estamos lá, eu estou lá oferecendo a droga para que você, junto comigo, consuma. Nesse caso, estarei eu incidindo no parágrafo 3º, por quê? Porque estou oferecendo a droga para que você consuma comigo sem objetivo de lucro. Olha o tanto de elementar que esse crime tem. Não pode haver lucro, eu não posso te vender, eu não posso trocar por nada, tem que ser gratuito. E você tem que ser uma pessoa do meu relacionamento, não pode ser um estranho. E nós dois precisamos consumir juntos essa droga. Não é eu usar e você olhar, não é eu dar para que você use e eu não usar. Nós dois precisamos consumir juntos. Qual é a pena aqui? Pena de detenção de 6 meses a 1 ano e pagamento de 700 a 1.500 dias multa. Lembram dos dias multas lá do usuário de drogas? De 40 a 100? Agora aqui a gente tem dias multas de 700 a 1.500 dias multas, tá bom? Sem prejuízo das penas previstas no 28. Olha que interessante. Aqui, se eu consumo, mas não sou o que se chama de usuário de drogas, e consumo oferecendo, ou até sou, mas consumo e ofereço também a alguém, eu vou sofrer pena de prisão e vou poder sofrer também uma daquelas penas do artigo 28. Se eu sou só dependente e consumo sozinha, artigo 28. Se eu sou dependente e consumo com alguém do meu relacionamento, nesses termos do parágrafo 3º, aí eu tenho uma pena privativa de liberdade, mas pode acontecer ou não uma das penas do artigo 28, tá bom? Diz aí, sem prejuízo das penas do 28. Se o juiz entender que é necessário que, além de prisão, a pessoa compareça a cursos, né, de reinserção social, de educação sobre drogas, ou mesmo uma advertência, né? Então, ele pode fazer, ok? E depois, é uma modalidade de tráfico, mas com elemento especializante e cumulativo que reitera a natureza hedionda e o torna um crime hediondo. E o torna um crime autónomo. Então, o que é que eu preciso? Eventualidade, ausência do objetivo de lucro, pessoa de seu relacionamento e consumo compartilhado, como eu já havia falado para vocês, tá? Que distinção, gente, eu faço entre o parágrafo 3º do 33 e o caput do 33, que eu disse a vocês que é o crime de tráfico por excelência, tá? Parágrafo 3º pede eventualidade, não é continuidade, não é habitualidade, diferente do 33 caput, que pede a habitualidade. O parágrafo 3º pede ausência de lucro, objetivo de lucro. O 33 caput pode ou não ter lucro. O parágrafo 3º pede que seja pessoa de seu relacionamento. O caput não faz essa exigência. E o parágrafo 3º pede o uso compartilhado e o caput do 33 também não faz essa exigência. Então, esse quadrinho aqui traz essas diferenças entre o parágrafo 3º e o parágrafo 3º e o caput do artigo 33, tá bom? O crime se consuma com simples oferecimento, não importa se a droga foi aceita ou se houve consumo. Isso significa dizer que ele não é um crime de dano, ele é um crime de
perigo, tá? O simples oferecimento, a exposição àquela situação de risco já caracteriza o crime na sua forma consumada. Se a pessoa a quem se oferece aceita, ela vai responder pelo 28. Eu que ofereço, respondo pelo parágrafo 3º do artigo 33. Nosso segundo e último crime de menor potencial ofensivo é o artigo 38 da Lei 11.343. E o que ele diz? Prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O que eu tenho aqui, minha gente? Aqui eu tenho a figura do profissional, embora o tipo penal não diga, né, quem é o autor do crime, aqui eu tenho um tipo próprio. Por quê? Porque é preciso que seja um profissional de saúde para que ele possa prescrever ou ministrar. Eu preciso aqui da figura de quem? De um médico. Quem é que faz prescrição medicamentosa? O médico. Então, o médico que prescreve ou mesmo ministra, aplica de forma culposa. Olha aqui o elemento subjetivo, esse é um crime culposo, porque pede-se que ele haja de forma culposa. É elementar do crime a culpa. Prescrever ou ministrar drogas sem que delas necessite o paciente. A gente viu que há uma discussão recente, né? Não tão recente, na verdade, sobre a utilização da maconha para tratamento de algumas enfermidades, como é que eu posso dizer, neurológicas, né? Eu não lembro direito, talvez, eu não recordo exatamente qual é a doença, mas, salvo engano, são doenças de cunho neurológico. Eu não sei se entra aí alguma doença respiratória, me deu um branco agora, eu não lembro. Mas há uma discussão para a legalização, pedindo, né, a legalização da maconha em alguns aspectos para que possam ser prescritas, né, para tratamento médico. Inclusive, os tribunais já têm autorizado, não de forma generalizada, globalizada, mas algumas tutelas já têm sido deferidas nesse aspecto, porque a comprovação de que a maconha atue em algumas enfermidades, né, de forma benéfica em algumas enfermidades. Salvo engano, a epilepsia e algumas outras dores crônicas, né? Então, há já algumas determinações jurisprudenciais nacionais autorizando o uso da maconha. Então, o que eu tenho no 38? O uso foi autorizado, mas ele deu em dose excessiva, em dose superior à autorizada. Ou então essa pessoa ainda não tem autorização para usar e o médico prescreve, ou então ministra sem que o paciente tenha necessidade. Aquela doença que o paciente possui, não há nenhuma comprovação, não há nenhum indício de que a maconha funcione sobre ela, ou como paliativo, ou como forma curada, ou de forma curativa, mas ainda assim ele ministra ou prescreve. Então, tem 3 situações. Ele ministra ou prescreve culposamente, sem que o paciente necessite, ou o paciente necessitando, ele aplica em dose excessiva, ou o paciente necessitando também, ele faz em desacordo com determinação regulamentar, ou seja, o paciente não tem a autorização para usar e ele prescreve, ou então ele ministra. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, pagamento de 50 a 200 dias multa. Aqui os dias multa reduziram em relação ao parágrafo 3º que a gente estudou anteriormente, né? E olha só, o juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertence o agente.
além da pena prevista no artigo 38, né, uma punição criminal, o juiz do processo ainda vai comunicar ao Conselho, nesse caso regional de medicina, para o Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal da categoria. Então, ele vai comunicar ao Conselho Federal que aquele médico, aquele profissional de saúde foi condenado por ter praticado determinado ato, para que o Conselho também adote as medidas administrativas competentes para fazer com que ele seja punido de forma administrativa, né? Então, vamos lá, retomando. Tenho no artigo 28 a figura do usuário, tenho no artigo 33, parágrafo 3º, e no artigo 38, os crimes de menor potencial ofensivo regidos pela Lei 9099 dos Juizados Especiais. E agora a gente vai começar a estudar os crimes relacionados a drogas punidos com detenção, tá? Não são mais de menor potencial ofensivo, porque as penas máximas superam 2 anos, já não são mais regidos pela Lei 9099, mas guardam o benefício de serem punidos com detenção e, por isso, permitirem o regime inicial de pena ser cumprido em aberto ou semi-aberto. Quais são, então, esses crimes? Parágrafo 2º do artigo 32 e o artigo 39. São as nossas previsões legais de crimes punidos com detenção. Fora esses 5 que a gente está acabando de estudar, todos os demais são punidos com reclusão. Então, o que diz ele? Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga, detenção de 1 a 3 anos e multa de 100 a 300 de multa. O que é que aconteceu com essa criatura aqui? Vamos aqui. Artigo 33. Artigo 33, parágrafo 2º. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. O que aconteceu aqui, gente? Esse crime é aquele crime é um crime que parece aquele 122 do Código Penal, né? A sua ideia, a sua ação aqui é induzir alguém ao uso de drogas. Mas há de se ter cuidado com essa tipificação, por quê? Porque a gente tem, por exemplo, no Brasil, aquele movimento, né, aquele evento anual chamado de Marcha da Maconha, recordam? E se eu trabalhar essa Marcha da Maconha sob esse aspecto de indução? Eu vou dizer que aquele povo todo está cometendo o crime do artigo 33, parágrafo 2º. Eu posso dizer que a Marcha para a Maconha e todos os seus integrantes são a caracterização do artigo do parágrafo 2º do artigo 33 do Código Penal. Afinal, aquele movimento teria essa finalidade de induzir, de instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de entorpecentes. Aí a observação é que o STF julgou procedente, em novembro de 2011, a ADI 4274, dando a esse parágrafo 2º interpretação conforme a Constituição para dele excluir qualquer significado que enseja a proibição de manifestações e debates públicos acerca da descriminalização ou legalização do uso de droga ou de qualquer substância que leve o ser humano a entorpecimento episódico ou, então, viciado das suas faculdades psicóticas. Isso significa dizer que, segundo esse entendimento de 2011 do STF, a Marcha para a Maconha não caracteriza o crime do artigo 33. Por quê?
porque ela se caracteriza justamente como um movimento de debate para a descriminalização dos crimes relacionados à droga, e não necessariamente para induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso da substância entorpecente. Lembrando aqui que induzir é fazer nascer a ideia, instigar é alimentar uma ideia que você já tem, e auxiliar, aqui eu já não tenho mais essa colaboração psicológica, aqui eu já tenho uma colaboração material. Auxiliar é materialmente ajudar a pessoa, ou seja, fornecer subsídios para que aquela pessoa, então, faça o uso da substância entorpecente. Ok, gente? Está aqui. Induzir, instigar, auxiliar. Consuma-se com o efetivo uso da droga pela pessoa induzida, instigada ou auxiliada. Por que está aí corrente prevalente? Porque há discussões acerca de em qual momento se consuma esse crime do parágrafo 2º. Quando eu induzo ou quando a pessoa efetivamente usa? Quando eu instigo ou quando a pessoa efetivamente usa? Se eu instiguei você e você não usou, há crime? Aí a corrente prevalente, a corrente preponderante diz que sim. Diz que não. Diz que o crime só vai se consumar se o induzido, o instigado ou o auxiliado de fato usar a droga. Se ele não usar, aí eu tenho a tentativa e não a consumação do parágrafo 2º do artigo 33. Ok? Aqui a questão da marcha para a marcha da maconha, que eu já falei para vocês. E o artigo 39 também, que é o último, com previsão de pena de detenção de 6 meses a 3 anos. O que o 39 diz? Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Olha só, é um crime contra a incolumidade. E o que é a incolumidade? A incolumidade visa proteger a vida, a integridade e o patrimônio de alguém. Qual é a situação que a gente tem aqui? A gente tem, mais uma vez, um crime de perigo, e de perigo concreto, porque precisa ficar provada a exposição desses bens a uma situação de perigo. E não é necessário que o condutor esteja em completa intoxicação, basta o uso da droga. O que ele vai fazer aqui? Fumar um baseado e depois ele vai pilotar uma aeronave, depois ele vai pilotar uma embarcação, não sei se chama pilotar embarcação, mas enfim, vocês entenderam o recado, certo? Usa a droga, a substância entorpecente, e depois vai conduzir embarcação ou aeronave. Sendo que não é um crime de perigo abstrato, não é usar a droga e conduzir. É usar a droga, conduzir e expor a dano potencial à vida, à integridade ou patrimônio de alguém ou de várias pessoas, né? Então, é o que a gente chama de perigo abstrato, é de perigo concreto, por quê? Porque a situação de exposição ao perigo, ela precisa ficar comprovada. Qual é a pena? Detenção de 6 meses a 3 anos, além da apreensão do veículo, cassação da habilitação ou proibição de tê-la pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade e pagamento de 200 a 400 dias multa. Então, aqui eu não tenho só a pena privativa de liberdade, eu tenho outras penas acessórias. Priva-se a liberdade, retira-se a habilitação do sujeito, ou então proíbe-se de tê-la pelo mesmo prazo da pena privativa, ainda se apreende o veículo e a imposição dos dias multa. Parágrafo único. As penas de prisão e multa aplicadas cumulativamente com as demais serão de 4 a 6 anos e 400 a 600 dias multa, se o veículo referido no caput desse artigo for de transporte coletivo de passageiros.
que vem aqui essa previsão do parágrafo único? A previsão do parágrafo único é de uma hipótese qualificada do artigo 39. Por quê? O 39 no caput diz incolumidade de outrem, uma pessoa. Se por acaso uma pessoa ou um transporte de uso particular, individual. Se o transporte for coletivo, um navio de turismo, uma balsa que atravessa com várias pessoas, como aquela barquinha Petrolina e Juazeiro, ou então um avião com tripulação e passageiros. Então, se o veículo conduzido por esse sujeito que utilizou-se de substância entorpecente e não precisa estar na condição de intoxicação completa, então eu tenho aqui a qualificadora, a pena que era de 6 meses a 3 anos passa a ser de 4 a 6 anos, e a multa que era de 200 a 400 passa a ser de 400 a 600, ok? Tem essa qualificadorazinha aqui, cuidado. O que mais? Sim, a observação ali ele fala em aeronave e embarcação, mas não fala em veículo terrestre. Por quê? Porque eu já disse a vocês várias vezes que os crimes envolvendo veículos terrestres possuem legislação especial, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, o artigo 39 da Lei 11.343 é exclusivamente para embarcações aéreas ou marítimas, fluviais, enfim, de água e de ar. De terra, eu tenho o CTB, aqui com a previsão do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Ok, gente? Olha que interessante. E quem conduz uma bicicleta, gente, após consumir drogas? Aí eu tenho a previsão da contravenção do artigo 34, tá? Aqui já não é mais crime, é contravenção. Então, nosso vídeo já tem 1 hora, né? Aproximadamente 1 hora. Eu vou dar uma pausa, porque ainda tem muitos crimes para estudar, todos os crimes punidos com reclusão. Eu vou parar esse vídeo como parte 1, e aí a gente começa a videoaula 5 com parte 2, falando então sobre todos os crimes punidos com reclusão, portanto os mais graves, e a gente fala alguma coisa rapidamente também sobre o procedimento penal no próximo vídeo, tá bom, gente? Então, daqui a pouquinho, finalizamos a parte 1, vamos recomeçar com a parte 2. Até já!